sabe o que fazer, mas por que não faz? Parece uma pergunta tão simples. Afinal, a gente tem a informação do que a gente deve fazer para ser mais saudável, para ter mais sucesso. Mas por que a gente não faz? É claro que são várias questões e eu não necessariamente quero entrar num papo de coach aqui com você. Mas como uma profissional da saúde, nutricionista que trabalho isso diariamente com os meus pacientes, com os meus alunos, eu quero trazer aqui algumas reflexões que podem ajudar a virar essa chave. Meu nome é Bruna Boaventura, sou nutricionista, cientista, professora de nutrição e através aqui do meu canal eu trago uma nutrição um pouco diferente da convencional. Aqui eu não falo necessariamente sobre alimentos, mas como a gente lida com a nossa alimentação, com o nosso comportamento alimentar. Fazer o que a gente deveria fazer para ter uma maior qualidade de vida, maior saúde, é algo que, ok, seria muito interessante, mas por que muitas vezes a gente não consegue colocar isso em prática? Uma das principais questões e que todo mundo fala, mas que realmente faz toda a diferença, é sim pensar sobre aspectos relacionados ao que motiva você para agir em relação àquele objetivo ou àquele modo de viver. A motivação, ela é um elemento que nos direciona para alcançar algo lá na frente. Por isso que não existe a gente pensar em motivação sem pensar nas vantagens que a gente vai ter ao alcançar aquele hábito, ou aquele comportamento, enfim. É algo que a gente precisa perceber de fato essas vantagens. Essas vantagens precisam ser tão importantes que a gente está em busca ou está a caminho de. Muitas vezes o que a gente faz primeiramente com os nossos pacientes é fazer uma lista de vantagens. Por que é vantajoso eu investir o meu tempo agora em cuidar da minha saúde, da minha alimentação e não investir o meu tempo com outras coisas? Porque muitas vezes eu falo, às vezes as pessoas têm tantas outras atividades importantes acontecendo na sua vida que a dedicação do tempo, da atenção para um processo de emagrecimento, por exemplo, é algo irreal naquela situação. Então a gente precisa entender a vantagem que é se dedicar àquele hábito, àquele comportamento que você gostaria que fizesse parte da sua vida. Se essas vantagens forem tão fortes, ali a gente começa a ter combustível para a gente começar a colocar as coisas para fora do papel. Existe um modelo que a gente chama que é um modelo transteórico, onde a gente avalia os estágios de prontidão à mudança. Isso é bastante interessante porque a gente tem esses estágios e esses estágios eles trabalham como se fosse um nível de consciência. Quando a gente está no estágio de pré-contemplação, por exemplo, a gente não tem muita noção que a gente quer mudar, a gente não percebe que isso é um problema, enfim. E aí pode ser para vários aspectos da vida. Na pré-contemplação, a gente tem como se fosse um não conhecimento sobre os malefícios daquele hábito na nossa vida, ou enfim, tem um baixo nível de consciência. E a gente vai adquirindo essa consciência e a gente entra num estágio de contemplação, onde a gente já vê vantagens, por exemplo, em ter um hábito mais saudável em relação à alimentação, ao exercício físico, ou à rotina diária, ou no trabalho, enfim. A gente já contempla a vantagem daquele hábito a ser construído. E aí a gente tem, depois da contemplação, o estágio da preparação, ou seja, não tem como a gente passar da contemplação para a ação sem pensar num planejamento execuível para que aquela ação aconteça de fato e ela não morra na primeira semana. A gente precisa planejar a mudança. Por isso que eu falo que a gente precisa dedicar algum tempo e atenção para processos que a gente queira que dure para mais tempo, que seja de longo prazo. Então não adianta a gente simplesmente, eu quero mudar e amanhã eu começo. A chance de dar errado é muito grande. E o que vem quando deu errado? A gente fica com essa sensação de incapacidade, de frustração, que nunca dá certo. Mas será que se a gente contornar os obstáculos, tentar se preparar para agir de uma forma mais assertiva e eficaz, será que as chances de poder dar certo ou de persistir
nessa construção desse hábito não vão ser mais promissoras. Então, toda vez que a gente pensa realmente, ok, eu sei o que fazer, eu já vejo muita vantagem nisso, eu estou me preparando e aqui da outra vez eu errei, então dessa vez eu vou fazer desse jeito. Ressignifique os erros do passado, por que não deu certo das outras vezes? E aí se planejar para agir de uma maneira mais assertiva. Ok, então estou preparado para, já planejei, já meio que me organizei, mas muitas vezes a gente tem hábitos que a gente gostaria de desconstruir e não construir. São hábitos enraizados que muitas vezes dificultam essa evolução no caminho, especialmente quando a gente pensa numa vida mais saudável, numa alimentação mais interessante do ponto de vista nutricional, enfim. Mas é importante que a gente reconheça que hábitos enraizados que estão impedindo de eu conquistar aquilo que eu almejo. Quando a gente identifica esses hábitos, o processo de desconstruir um hábito, ele é tão difícil quanto de construir um hábito. Então, não pense que é fácil simplesmente não consumir mais refrigerante. O processo de não consumir mais refrigerante pode ser tão difícil quanto o processo de começar a consumir mais água. Por isso que eu digo, a questão de colocar realmente para acontecer o como, ele vai muito além do que fazer. Por isso que a gente fica tão, muitas vezes, atordoado, porque a gente tem todas essas informações, só que o difícil hoje não é saber o que fazer, mas é como a gente pode, de fato, fazer. Então, tentando tirar esses hábitos enraizados que impedem de evoluir para hábitos que a gente gostaria que acontecessem, que fossem construídos, a gente pensa também em como colocar isso na nossa rotina, no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente não vai ter tempo para fazer do jeito que a gente gostaria, na frequência que a gente gostaria, mas como que a gente pode utilizar o tempo ao nosso favor? Isso é uma questão muito individual, cada um tem uma dinâmica de trabalho, de vida pessoal, de organização de tempo, mas quando a gente quer que algo realmente aconteça, aquilo precisa ter um espaço na agenda. Caso contrário, não vai acontecer. E mesmo muitas vezes quando tem espaço na agenda, a gente boicota o nosso espaço e dá para outra pessoa. Então, às vezes alguém pede uma reunião, a gente tem tempo, a gente deixa de fazer alguma coisa pra gente para dar tempo para outra pessoa. Então, tentar organizar o tempo em prol daquilo, mas considerando a sua real disponibilidade e não um tempo que seria ilusório e que nunca vai realmente acontecer de fato. E um dos tópicos que mais eu vejo que dificulta e muito fazer acontecer são as expectativas irrealistas. As expectativas irrealistas é algo que separa o fazer do não fazer. As expectativas irrealistas é onde mora o tudo e o nada. Nas expectativas irrealistas, a perfeição é o que comanda. Ou seja, fugir das expectativas irrealistas é a única forma da gente conseguir fazer algo. A gente não vai alcançar a perfeição e a gente não precisa e a gente não deve. Na perfeição não dá para se manter, é algo ilusório. A perfeição é algo inalcançável, inatingível e que muitas vezes a gente acha que alcançou e é insustentável. Mesma coisa é o outro oposto, onde a gente simplesmente não alcançou o perfeito e a gente fica numa estagnação, num modo onde a gente não consegue se movimentar. E parece muito difícil a gente sair desse lugar dos extremos, do tudo ou do nada, do 80 do 8. Então, como encontrar esse caminho alternativo, esse caminho do meio? Busque entender qual que é o seu caminho do meio. Por exemplo, não dá para fazer 7 dias por semana de treino, mas será que é possível fazer 1 ou 2 dias? No início, um dia já vai te movimentar, já vai te tirar da estagnação. Mas por que é tão difícil aceitar que a gente não vai alcançar a perfeição e a gente não precisa alcançar ela? A gente não precisa alcançar a perfeição. Ou seja, avalie o seu caminho do meio, o caminho que vai dar certo para você. E especialmente avalie esse caminho do meio reavaliando o que não deu certo, o que realmente não deu certo lá no passado. Lá estão as chaves da questão para o que vai dar certo
agora. Eu sei que são vários elementos e tem vários outros elementos que interferem no realmente agir para fazer acontecer, da gente sair da inércia e botar realmente a movimentação da nossa ação propriamente dita. Os pequenos passos contam e muito para fazer acontecer. Então não duvide dos pequenos passos, das pequenas movimentações. Não tenha expectativas irrealistas e inalcançáveis, coisas que muitas vezes são incompatíveis com a sua realidade de hoje. Seja assertivo em relação às suas próprias experiências. Ressignifique o que não deu certo no passado e use essas informações para dar certo nesse futuro próximo. Se prepare para agir, não simplesmente eu quero e vai lá e tenta fazer. E muitas vezes essa falta de preparação para agir de uma forma mais assertiva, muitas vezes é a energia do fracasso. São vários elementos que vão te ajudar a sustentar essas mudanças, a agir de uma maneira que reduza os danos, não simplesmente chegue ao ápice do bem-estar, mas que você continue em busca do seu bem-estar, independente da sua situação atual. Então, conhecer alguns desses desafios já faz com que a gente se sinta um pouco mais consciente do aspecto da mudança, do aspecto de fazer acontecer o que a gente sabe que seria o ideal. E muitas vezes a gente não vai começar com todas essas questões, esses objetivos, essas metas ao mesmo tempo. Uma coisa vai levar a outra. Comece pequeno e isso vale para tudo. Se esse vídeo de hoje fez sentido para você, aproveita e compartilhe com outras pessoas que também estão querendo agir, mas precisam de uma motivação para tentar ajustar esse novo movimento em suas vidas. Até a próxima!